Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. A vontade de Deus, seus estatutos e juízos que levam ao sacrifício, que horrorizam, esses sacrifícios que horrorizam. Olha que coisa impressionante. Eu quero focalizar este assunto, talvez um dos capítulos mais difíceis da Bíblia, o capítulo 20 de Ezequiel. Em princípio, nós cremos que toda palavra é inspirada. O Ezequiel foi um profeta verdadeiro. Ele se preparou a vida inteira como sacerdote, conhecia profundamente a Bíblia e ele se colocou à disposição de Deus, teve um chamado fortíssimo, tremendo, aquela revelação gloriosa de Deus no seu trono, os seres viventes, os carros, aqueles querubins e discos voadores, enfim, foi marcante o chamado dele. Deus disse: eu vou usar você, sua boca, e você vai ter que dizer o que eu mandar dizer. Você vai falar para um povo que não quer ouvir, mas tem que estar afinadinho com a minha palavra, vai dizer o que eu mandar. O Ezequiel aceitou, se preparou e estava preparado para entregar a palavra de Deus. No capítulo 20, diz que no 5º mês do 7º ano, supõe-se do cativeiro, vieram alguns dos anciãos de Israel para consultar ao Senhor e assentaram-se diante de mim. O que havia de bom em Israel já estava no cativeiro, a elite, inclusive espiritual também, que era ruim demais. Mas era a elite religiosa, espiritual. O que sobrou lá em Jerusalém era um restolho em todos os sentidos. Não tinham mais a Bíblia, não tinham, e também não queriam mais, não havia ninguém mais que conhecesse o Senhor. Deus usou o profeta Jeremias com muita dificuldade em Jerusalém. Não havia ninguém que prestasse. Deus mesmo fala isto. Mas a elite, alguma coisa que tinha algum potencial de esperança, estava já no cativeiro. E os anciãos do cativeiro reconheciam o ministério do Ezequiel. E se achegaram a ele para consultar a Deus. E o Senhor disse: ô meu servo Ezequiel, filho do homem, diga para eles que eles vieram me consultar, mas eu não deixarei que eles me consultem, perguntando o que eles querem. Eu aqui vou dizer para eles o que eles precisam, entendeu? O que aconteceu lá, e Deus falou, acontece em muitas orações. Meu servo, você está fazendo oração pedindo, eu não vou nem considerar o que você está falando nessa oração, porque na verdade eu quero que você ouça o que eu tenho para dizer e você se conserte primeiro. Você não tem direito de fazer oração se você não se consertar. Você vai pedir coisas e eu não vou nem considerar. Primeiro você tem que se consertar. É mais ou menos assim a interpretação em nossos dias. E os anciãos vieram para consultar, mas o Senhor disse: meu servo, já que eles estão aí, diga para eles o que eu tenho para dizer. O que eles vão perguntar, eu não vou considerar agora. E então Deus começou a lembrar ao profeta Ezequiel toda a história do povo de Israel, desde quando lá no Egito Deus tirou aquele povo de lá e deu ordens, cada um lance de si as suas abominações de que se agradam os seus olhos. Então, por que eles tinham ídolos? Porque gostavam de ver os ídolos. O problema são nossos olhos. Por que a gente peca? Porque os olhos se colocam na tentação e a gente gosta e aquilo acaba gerando em nós a cobiça que leva ao pecado. O Tiago explica esse processo. Então, os olhos nos levam a pecar. Jesus disse: os olhos são a lâmpada do corpo.
Tanto os olhos são colocados em pessoas na atração sexual, gerando a oxitocina no cérebro, bem como os nossos olhos se colocam em riquezas, atrações do mundo, carros, motos e veículos e coisas bonitas, roupas, moda. E não é à toa que a televisão faz muito sucesso, porque atinge os olhos das pessoas. A tentação vem pelos olhos. E o Senhor lembra aqui para o Ezequiel: os olhos de vocês eram atraídos pelas abominações. Mas eu disse: não vos contamineis com os ídolos do Egito. Mas não adiantou, eles se rebelaram contra mim, não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as suas abominações de que se agradavam seus olhos, nem abandonavam os ídolos do Egito. Então o Senhor disse: eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, mas tive misericórdia, porque o Moisés entrou no caminho, intercedeu, e então o que eu fiz foi por amor do meu nome, atendendo a oração do Moisés. Não obstante, eles continuaram no pecado. E esse capítulo é tremendo. Mais adiante eu quero focalizar os versículos 25 e 26. O Senhor diz: porque eles rejeitaram os meus estatutos, então também eu dei estatutos que não eram bons. Deus falando: eu dei estatutos que não eram bons na lei, e juízos pelos quais não haviam de viver, e permiti que eles se contaminassem com seus dons sacrificiais, os sacrifícios pelos pecados, como quando queimavam tudo que abre a madre, animais recém-nascidos que eram sacrificados. Isto para horrorizá-los, a fim de que soubessem que eu sou o Senhor e que o que eles faziam era horrendo aos meus olhos. Deus falou isto. É incrível a gente acreditar que Deus falou isto. Deus deu estatutos porque Israel pediu. Israel não quis um contato direto com Deus, que a lei estivesse no coração. Eles não quiseram amar a Deus pessoalmente, eles preferiram uma lei escrita. Hoje, grande parte dos crentes prefere uma doutrina. Eles não querem comunhão com Deus em espírito, eles querem uma doutrina objetiva, humana, material. Eles querem podes e não podes. Eles não querem comunhão com Deus. Essa lei, essa aliança foi encerrada. A lei que tinha... A aliança que tinha a lei na forma de mandamentos. Isso foi encerrado. A lei não, é um padrão de Deus, mas a aliança que tinha a lei na forma de mandamentos foi encerrada, o Antigo Testamento. A lei permanece, só que a lei agora está em nós pelo Espírito Santo e vai ser colocada nos judeus quando Jesus voltar. Também como uma nova aliança, Deus vai imprimir na mente dos judeus a lei dele, e não escrita em tábuas de pedras. Você entende? Mas, além das tábuas de pedra, Deus deu estatutos escritos que eles tinham que observar, mas que não levariam a nada. Todas aquelas festas e rituais, tudo aquilo só teria valor se eles amassem a Deus. Por si mesmos, aqueles rituais não eram bons. Deus diz aqui, e os juízos eram terríveis. Se você não fizer, vai morrer. Era um juízo para matar a todos. Vocês pediram, a lei é esta, obedeçam à lei. Se não obedecerem, os juízos estão aí, vai haver punição. Era para destruir todo mundo. E Deus disse: eu não destruí por amor do meu nome. E também eu, como que criei
esses sacrifícios para horrorizá-los. Matar um animal é horrorizar os olhos de alguém, um animal inocente que abre a madre. Dá uma pena ver uma ovelhinha recém-nascida ser morta, sacrificada. É algo que choca a gente. Um dia nós fizemos um sacrifício de uma ovelha grande, era um carneiro que já tinha matado outras ovelhas e ele estava sendo nefasto, ele tinha que morrer mesmo. Nós promovemos um sacrifício dele para exemplificar para as pessoas como era no passado. Teve gente que não gostou, gente que se apavorou, coitadinho, não sei o quê, gente que ficou impressionada. Pois isso é didático. Deus fez isso para as pessoas se horrorizarem e saberem como o pecado delas é grave. Sem derramamento de sangue não havia remissão de pecados. Tinha que matar um animal e aquilo dói, era para horrorizar. Hoje ninguém quer ver matar animal. Pois é, mas o pecado é pior ainda, é para despertar. Deus permitiu aquela matança de animais para despertar o povo, para ver se eles se horrorizavam com aquilo. Estou lendo o que Deus disse aqui em Ezequiel 20 para o seu servo profeta. Entenda isto, que a lei, na forma de mandamentos, não permitiu ninguém viver espiritualmente. E isso é concluído lá em Romanos 3, 10 e 23. Não há justo nenhum sequer. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Essa lei na forma de mandamentos passou. A antiga aliança acabou. Mas você está tendo novas oportunidades. Não crie uma nova lei. Cuidado com igreja de podes e não podes, e rituais, e formalidade religiosa. Por assistir reunião da igreja, ninguém vai ser salvo. Cuidado, meu irmão, para não ser enganado pela religiosidade. Uma nova lei evangélica. Cuidado, meu irmão. Deus alerte você. Você está em comunhão com o Espírito de Deus, ouve a voz de Deus, obedece ao Senhor. Pense bem.